Olá, seja bem-vindo, sagitarianos e ascendente em Sagitário. Vamos aqui para a sua previsão, mas antes de começar a previsão, eu quero pedir desculpas para vocês. Eu não consegui fazer a gravação no tempo que eu sempre costumo fazer e publicar todos os signos, porque quando eu estava gravando, no meio do processo, eu tive uma questão em família que eu tive que resolver. Foi um tema pessoal, nada sério, mas que me demandou muito tempo e muita dedicação. Então, por conta disso, eu não consegui fazer as gravações. E para fazer previsão, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar desperta aqui para olhar e passar a informação para vocês, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo agora. Mas, mesmo que, porque eu trabalhei com duas datas nessa previsão, do dia 27 de fevereiro, que já passou, e 14 de março, que é um eclipse, inclusive. Mas, eu vou fazer o do dia 27, tá? Eu vou fazer a previsão do dia 27. Por quê? Se ela já passou, por que eu vou fazer? Por dois motivos. Uma, porque é uma previsão que ainda se desdobra, ainda por 28 dias, então você ainda está vivendo essa alunação, e vou fazer porque não tem como eu falar só do eclipse, é uma história que tem uma linha de acontecimentos que vai eclodir no eclipse do dia 14 de março, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos ouvir, ouça com bastante sabedoria aí para você fazer a sua avaliação, tá? E aqui, Sagitário, o que está mexendo aqui perto da data do dia 27, que já foi? Então, faz uma reflexão, mas como eu disse, está se desdobrando. Fala muito sobre a família para você. A família, a casa, o lar e assuntos familiares. Aqui podemos estar falando também de propriedades, uma propriedade, um imóvel que você tem aí. Pode ser um imóvel próprio, pode ser um imóvel alugado, mas que seja um imóvel que esteja no seu nome, tá? Então, essa propriedade, ela entra aqui na previsão. Então, a gente está falando de propriedades e estamos também falando de figuras importantes, como a mamãe, o papai, né? O sogro, a sogra. E também podemos estar falando de relações com pessoas importantes da família. Podemos colocar aqui o teu relacionamento também, né? Então, se você está numa relação, entra muito essa pessoa aqui nesta relação, tá bom? Então, vamos entender aqui, agora eu vou desenvolver os aspectos. Nós temos uma quadratura com Júpiter, tá? Então, meu primeiro olhar, quando eu olho aqui, é você ter que resolver um tema burocrático, tá? Fala muito de burocracia, tá? Documentos importantes aqui e que para alguns isso pode inclusive envolver um advogado, pode até trazer algum tema jurídico aqui, tá? E que isso envolve questões familiares. Então pode envolver a sua mãe, pode envolver seu pai ou pode envolver a família do parceiro, né? Podemos estar falando também se você é casado, se você está num relacionamento estável. Aqui fala muito de assuntos jurídicos que envolvem o seu companheiro ou a sua companheira. Então, isso pode envolver a família do outro também. Por isso que entra aqui nessa previsão sogro e sogra. Mas pode ser temas particulares desta pessoa, como um imóvel que essa pessoa tem que resolver, algum assunto importante que essa pessoa tem que resolver, tá? Então, aqui é como se você tivesse que olhar um pouco para isso, tá? Você pode estar mais questionador aqui nesta lunação, porque existem temas que são temas que te levam a um questionamento, que te leva a uma reavaliação, tá? Temos aqui no gráfico um acontecimento que é assim. Esse tema que você está mexendo, familiar, mexendo com imóvel ou com assuntos da casa, da família, ele de alguma maneira, ele impacta intimamente os seus medos, tá? Então, cuidado, Sagitário, aqui,
com medos, com inseguranças, coisas assim de você se sentir sozinho no barco para resolver algumas coisas. Ou não é nem sozinho, mas poxa, se eu não mexer isso aqui, nada vai acontecer. Então depende de mim ter que movimentar, ter que conversar, ou ter que tirar da gaveta temas que eu não gostaria de ter que lidar agora, mas eu vou ter que lidar com esse tema, eu vou ter que olhar para esse tema. Não queria muito, sabe? Mas eu vou ter que fazer. Tem mais meio que uma situação nesse sentido, tá? Você pode também tá olhando muito o quanto o outro é exagerado, quanto, nossa, eu estou convivendo com alguém que tem muitos excessos, tem muito excesso aqui, tem muitas coisas erradas, tem muitas coisas que não são corretas aqui, né? Porque a quadratura com Júpiter a gente pode errar pelo excesso ou pela negligência. Então aqui é como se tivesse algo que é injusto, não é algo bom, não é algo produtivo. Você tá olhando e falando, nossa, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, né? E você tá fazendo essa reavaliação, né? Fazendo essa reflexão sobre tudo isso, sobre como que você pode conduzir tudo isso, né? Então é como se o outro, a pessoa com quem você está convivendo aí, que para alguns pode ser um relacionamento, você julgue que o que está acontecendo com essa pessoa ou que essa pessoa está passando não é justo ou o que essa pessoa está fazendo não é justo, tá? Então, faça aí a sua avaliação, tenha sabedoria, porque olhar o outro, o erro do outro ou a injustiça que o outro está passando, tá movendo você, tá trazendo para você um grande crescimento, um grande amadurecimento, uma grande reflexão aqui, tá bom? Então, dito isto, vamos agora para a data do eclipse, que vai ser lá no dia 14 de março. Aqui, só uma coisa que eu quero colocar também, porque aqui nós temos uma questão com uma propriedade, tá? Não é para todos isso, mas para alguns pode ser só um tema familiar, para outros pode envolver até uma propriedade, que é como se fosse um elefante branco. Sabe o que é elefante branco, para quem é de Portugal, né? Vai falar, o que é esse elefante branco que a Paloma tá falando aí, né? A gente aqui no Brasil fala elefante branco para algo que é muito, assim, um imóvel enorme, pode ser uma mansão, mas esse imóvel tá parado, empacado ali, sabe? Não desata, não anda, não resolve, a coisa tá meio estagnada, parada ali, entendeu? Então a gente usa aqui no Brasil esse termo, né? Esse imóvel é um elefante branco, ou seja, é um imóvel que é caríssimo, vale muito, mas a gente não consegue vender, não consegue fazer isso se desdobrar, tá? Então isso também tá muito em pauta aqui na previsão, tá? Alguma coisa aí que você tenha que reavaliar. Então, pegando isso, agora a gente vai lá para o eclipse do dia 14 de março, que é um eclipse que ocorre a 23 graus do signo de Virgem, que inclusive está com a cauda do dragão, ou seja, está falando que você está aqui quebrando um padrão, quebrando um paradigma, enxergando algo de uma maneira nova, de uma maneira diferente, tá? E esse eclipse, ele vai falar de figuras de autoridade, tá? Então, aqui pode ser um juiz, tem muito tema burocrático aqui, tá? Pode ser um juiz que tá vindo para resolver isso aqui, para falar, olha, esse imóvel vai ser liberado, né, para venda. E talvez ele estava preso ou tinha algumas questões burocráticas relacionadas a esse imóvel, e aí um juiz vem ali e talvez libere isso, porque aqui eu estou vendo a liberação, uma liberação kármica de um imóvel, a liberação kármica de uma família. Uma família estava ali presa a uma realidade, e isso se quebra, né? Porque esse eclipse ele vem exatamente com esse propósito, um propósito de quebrar algo, de dar um desfecho
para algo muito polêmico, né? Para algo que não andava, estava ali numa estagnação, tinha algo que estava parado, algo que estava estagnado, que não fluía, e isso envolve um imóvel, tá? E assuntos também familiares, né? Se você, por exemplo, Sagitário, é advogado, né? Vamos supor que você é advogado e você tem um cliente ali que não anda, a coisa não anda há anos, né? Olha, você pode vir a ter boas notícias aqui nesse eclipse, tá? Porque vem algo para destravar uma situação. Agora, essa situação, ela também pode estar ligado a processos mais psicológicos, processos mais emocionais, como dependência emocional, dependências, sabe quando a gente está preso numa realidade familiar, sabe? Preso numa situação que gera uma certa dependência, gera como se fosse uma prisão emocional, tá? Uma prisão psicológica, algo que, gente, tá um bololô, sabe? Tá um bololô. Mas esse bololô, ele tá se desfazendo nesse eclipse, porque há uma quebra de um padrão, há a quebra de um paradigma, há uma mudança aqui, que quem está trazendo essa mudança é Saturno. Então, se tratando de Saturno, é algo que vem para definir, para resolver, tá? E isso envolve muito assuntos familiares, mas que nesse eclipse do dia 14 de março envolve uma figura de autoridade, envolve um chefe, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um juiz, né? Pode ser o seu chefe, ou pode ser até mesmo, eu vou trazer aqui para você, até mesmo algo espiritual, tá? Uma ação espiritual. Como assim, Paloma? Pode estar envolvendo antepassados, ou seja, pessoas que já nem estão nesse plano físico, estão no mundo espiritual já, né? Bem sabemos que a morte ela não existe, e pode ser aqui alguma intervenção divina, espiritual, para que algo tenha um desfecho, algo se encerre, algo acabou. Gente, aqui algo acabou, tá? Algo que te aprisionava, algo que impediu o teu processo evolutivo, algo que estava ali prejudicando o desenvolvimento dos integrantes da família. Acabou, gente, aqui acabou. Tem um cenário de desfecho aqui, tá? Desfecho. Para alguns, não é para todos essa previsão que eu vou fazer, então calma. Mas aqui pode ser até a passagem para o mundo espiritual de alguém desencadeando num desbloqueio aqui, tá? A pessoa parte para o mundo espiritual para ocorrer um desfecho necessário, não necessário, né? Natural da vida. Essa pessoa indo para o mundo espiritual, fazendo a passagem, se desdobram situações que não se resolvia, e aí sabe assim, a família vira a página, não é nem virar a página, é mudar o livro. Termina um livro, começa um novo livro, um novo capítulo, uma nova história, tá? Mas não é para todos isso aqui não, tá bom? Então, você tá num eclipse em que você vai ter contato com figuras importantes. Às vezes essa figura é um irmão mais velho, né? É uma pessoa, até um contato espiritual. Paloma, eu tive um sonho com a minha mãe, um sonho com meu pai que já passou para o mundo espiritual, e aí eu tive uma mensagem, eu tive um sonho com a minha avó, com meu avô, porque aqui falam muito das figuras, né? Das figuras mais velhas, tá? Porque o que nós temos aqui é um eclipse, gente, que travou tudo. Travou tudo. Aliás, o eclipse está vindo destravar tudo isso, né? Mas é um acontecimento que não é de agora, já vem vindo, em que a sua vida ela deu uma travada. Assuntos familiares, ocorreu um entrave ali, uma coisa que não se desenvolveu. Para alguns, isso pode envolver também relacionamento,
um relacionamento que te trouxe muitas complicações, então vocês estão aí agora tendo a oportunidade de resolver isso, de virar a página e de dar um passo novo e de morar em um novo lugar, ter uma nova vida. Porque agora eu me sinto fortalecido emocionalmente, eu me sinto fortalecido espiritualmente, ou seja, eu não carrego mais medo, eu não carrego mais nenhum tipo de mazela, e isso me dá a possibilidade de olhar para o futuro, reorganizar o meu futuro de uma maneira mais saudável, dando um passo diferente, assumindo uma nova vida, uma nova estrutura, uma nova dinâmica, e isso mexe com o imóvel, ou com propriedades, ou com as relações familiares, tá bom? É um eclipse que está ajudando você, mas é um eclipse em que eu sinto assim, que é um eclipse que ele vai ajudar muito aos que estão mais conectados com a espiritualidade, né? O sagitariano que busca orientação espiritual, vivência espiritual, práticas espirituais, terapia, autoconhecimento, você vai ter aqui uma avalanche de coisas boas, mas que envolve um despertar muito profundo, porque é como se você tivesse consciente de como você deve conduzir esta realidade familiar, tá? Esta realidade com os seus antepassados, tá? Se você tem o hábito de fazer oração aos seus antepassados, esteja consciente de que haverá um desfecho ou a abertura de uma possibilidade que antes não existia. Se você, por exemplo, perdeu o papai, perdeu a mamãe, alguns anos, não precisa ser agora, já faz tempo, né? Você vai ter aqui algum tipo de despertar de consciência nesse eclipse, porque o eclipse ele é um portal que se abre, e esse portal se abre justamente para que você vire a página, para que você consiga prosseguir na tua jornada de uma maneira espiritual, de uma maneira compreensiva, de uma maneira amorosa, né? De uma maneira a entender que realmente não temos o controle de absolutamente nada, né? E que o universo, sendo generoso, e sempre o é, porque o todo é generoso, ele tá te dando a possibilidade de prosseguir de uma nova maneira, tá? É um eclipse extremamente espiritual aqui para você, tá? Mas que mexe com figuras importantes. Ou é chefe, a relação com chefes melhora, figuras de autoridade, mamãe, papai, entendeu? Mas é um cenário espiritual, em que convida você a soltar, em que convida você a desapegar, em que convida você a virar uma página com muito amor, e isso ressoará tanto em família quanto para o teu futuro, tá? É bem profundo o que está acontecendo com você, Sagitário, tá? Espero que eu tenha te ajudado, que você faça aí a sua reflexão sobre tudo que está sendo dito aqui, tá? Se você tem que mexer com algum imóvel, mexer com alguma propriedade, não está ruim, não tenha medo, mexa nessa propriedade, porque coisas virão, resoluções aparecerão, porque há um desfecho, algo que estava travado será destravado na tua vida, tá bom? Então é isso, um grande beijo, muita luz. Logo mais estou aqui trazendo o próximo eclipse agora, lá do dia 29, e espero que dessa vez tudo dê certo e que eu consiga fazer as gravações como tem que ser feito, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.